Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo. Aproveitar a oportunidade que vocês estão na fila. Eu quero dizer para vocês que este ministério foi levantado por Deus através de sonhos, e aqui estamos na vossa cidade para programar essa advertência. E esse ministério foi levantado para desmascarar a falsa liberdade religiosa. Esse ministério foi levantado para dar o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios pelo departamento de liberdade religiosa de cada igreja local. Porque a liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo não é liberdade religiosa. A liberdade religiosa que a igreja unida com o Estado está promovendo é a perseguição final dos últimos dias. Cristo deixou a sua igreja, a igreja primitiva. Lobos entraram na igreja primitiva dos apóstolos. Após a morte dos apóstolos, os bispos da igreja primitiva, apostatados, cheios de ambição e de poder, uniram-se com Constantino no ano 313 e fizeram a primeira lei falsa de liberdade religiosa. A igreja primitiva, unida com Constantino, no Edito de Milão, no ano 313, fez a perseguição com o nome de liberdade religiosa. A história agora está se repetindo. Assim como aconteceu com Constantino, unido com a igreja primitiva. A união da igreja primitiva com Constantino levou a igreja primitiva a se tornar a igreja católica, o papado, a besta. E a igreja católica matou na Idade Média mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. E essa perseguição, a origem que começou a perseguição da igreja católica foi o decreto do ano 313 no Edito de Milão, para promover a falsa liberdade religiosa. Todas as vezes que a igreja unida com o Estado vai perseguir, eles inventam de promover liberdade religiosa. E então começa a perseguição, como houve na Idade Média. Agora, a história novamente está se repetindo. A igreja, ela, no ano 2003, assentou-se na cadeira da ONU, assim como Satanás usou a igreja primitiva, a igreja de Cristo, para se unir com Constantino, para promover a falsa liberdade religiosa. Assim também Satanás usou a igreja profética, a qual é a igreja da profecia dos últimos dias, para assentar-se na cadeira da ONU. E a igreja assentou na cadeira da ONU no ano 2003. O pastor que está com esse encargo na cadeira da ONU é o pastor Benoni Diop. Ele está na cadeira da ONU com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Novamente, fizeram desde 2013, fizeram várias leis no Ministério Público,
leis de perseguição, dizendo que é leis de liberdade religiosa. E assim nós estamos vivendo num período da imagem da besta. A Idade Média voltou, acabou a liberdade de expressão, acabou a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo igrejas e Estado estão juntos, perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Então, este ministério foi levantado por Deus para desmascarar essa farsa, para desmascarar esse engano, para desmascarar essa perseguição com o nome de liberdade religiosa. Apocalipse, capítulo 18. O profeta João, ele vê esse movimento desmascarando essa falsa liberdade religiosa. Então, ele diz, Apocalipse capítulo 18, vi outro anjo descendo do céu e iluminou toda a terra com a sua glória, e exclamou fortemente: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra têm se prostituído, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O aviso da queda de Babilônia começou. Todas as igrejas de Macapá, do Brasil e do mundo caíram por causa da falsa liberdade religiosa. Elas se tornaram morada de demônio pelo Departamento de Liberdade Religiosa de cada igreja local, porque essa liberdade religiosa que as igrejas promovem não é a verdadeira, é a liberdade religiosa falsa que leva os cristãos a se unir com a bruxaria, que leva os cristãos a se unir com todo tipo de ave imunda e detestável. O paganismo junto com o cristianismo, ele sai fazendo passeata nas ruas, as igrejas de mão dadas com as religiões pagãs, dizendo ali que estão na paz mundial. É o ecumenismo, a falsa liberdade religiosa. É a paz profetizada por Paulo, que Paulo falou que antes que Cristo voltasse nas nuvens do céu, o mundo e as igrejas e o paganismo andaria de mão dadas dizendo paz, paz, paz e segurança. Nós estamos vendo esse movimento de perseguição, andando nas ruas, promovendo a falsa paz. Todos estão unidos nesse movimento ecumênico, nessa falsa liberdade religiosa. E o aviso é: você que está aí dentro dos templos, a sua igreja, qualquer igreja, estão promovendo essa falsa paz, essa falsa liberdade religiosa. As 7 últimas pragas vai cair sobre esse movimento dessa falsa liberdade religiosa. As pragas vai cair sobre as igrejas que se uniram com o paganismo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Assim como Cristo purificou o templo 2 vezes. A primeira vez, no início do seu ministério, e
E a segunda vez, no final do mês, assim também será dado 2 avisos às igrejas. O primeiro é o que você está ouvindo, o aviso da queda das igrejas, o aviso da queda de Babilônia. E o segundo aviso é: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos teus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque Deus se lembrou das suas obras iníquas. Então Deus vai derramar 7 últimas pragas sobre essas igrejas. A falsa liberdade religiosa já foi promulgada pelos Estados Unidos. No dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump foi perante a imagem de João Paulo II, adorou a imagem da besta. Então ele, nesse mesmo dia, faz um decreto internacional para que todos os países do mundo promovam essa falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é um decreto dominical. É um decreto para que o mundo todo guarde o domingo. E nós estamos na fase da educação do decreto dominical, a qual é a mesma falsa liberdade religiosa. É pela falsa liberdade religiosa que o domingo se torna-se obrigatório nos Estados Unidos. É pela falsa liberdade religiosa que sairá o decreto para botar todos num só dia, todos os guardadores do Santo Sábado. É a falsa liberdade religiosa a qual as igrejas estão promovendo, unida com o Estado, que trará todas as perseguições dos últimos dias. É a batalha do Armagedon, as leis dos homens contra a santa lei de Deus. A falsa liberdade religiosa é um domingo contra o santo sábado. O mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei e livrará o seu povo. E aqueles que se uniram com a falsa liberdade religiosa para guardar o domingo receberão as 7 últimas pragas. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias só haverá 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. E a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo é o sistema da imagem da besta.